Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo vou mostrar mais um Dodge Charger. Esse é um Charger 500 de 1970, feito pela Greenlight na escala 1:18. O carro tem umas características bem interessantes, embora não tenha a mesma particularidade daquele de 1969. Então fique comigo até o fim desse vídeo para a gente poder descobrir um pouco mais sobre esse carro. Aproveite também, já se inscreva no canal, deixe seu like e também clique no sino para as novidades. É isso aí, então vamos lá. Aqui está o Charger, ele é muito parecido com aquele outro que eu já mostrei anteriormente, inclusive naquela mesma cor Mango Orange, cor de manga, só que ele tem algumas diferenças daquele Charger RTL Authentics que eu mostrei anteriormente. Começar pelas rodas, que naquele são as rodas de aço com calotas estilo Dagdesh, mas até aí são opcionais, de acordo com a escolha de cada comprador, né? Variavam na época. O logotipo Charger aqui, que está escrito só Charger, naquele é Charger RT-SE, que é, além de ser um RT, que é o Road and Track Special Edition, que é um Charger realmente mais caprichado. A porta que não tem aquela carenagem aqui em cima que esconde esses dois vincos que são comuns dos modelos 68 e 69, tá? Em 1970, RT já passa a ter aquela carenagem aqui em cima com o RT estampado nela, né? O logotipo. E também, no geral, os filetes que naquele RTSE tem acompanhando aqui a linha da carroceria, né? Essa carroceria é aquela chamada de garrafa de Coca-Cola, né? Coke Bottle, e neste modelo não tem filete nenhum. O que acontece com esse Charger em relação aos demais? Este aqui é um Charger 500, só que ele não tem aquelas particularidades daquele Charger 569, aquele azul metálico que eu mostrei num vídeo anterior. Aqui nós já vamos ver que a janela traseira tem o mesmo rebaixo com as rabetas, como dos Chargers RT normais. Na frente nós vamos ver que não diferem em nada da frente dos Chargers RT normais que a gente conhece. Então, o que isso indica é que em 1970 o 500 foi apenas uma das opções de acabamento do Charger. Um detalhe que me deixou bastante curioso a respeito do Charger 500 foi por que ele continuou sendo feito em 1970 e até mesmo em 1971, já que ele foi um carro que eu entendi que havia sido fracassado, né? Afinal de contas, foram previstas 500 unidades, não chegaram a ser feitas 400. E o carro acabou não sendo aquilo tudo que a Chrysler esperava que ele fosse. Ele teve até uma melhora aerodinâmica bem grande com aquelas soluções tanto para o vidro traseiro quanto para a grade dianteira. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de abordar naquele carro é que ele tinha uma proteção cromada aqui na coluna A para viabilizar a questão da aerodinâmica, né? Inclusive até mesmo para tirar a resistência do ar que os frisos do para-brisa pudessem oferecer, né? As calhas mesmo pudessem oferecer. Então, por que esse carro continuou se, na verdade, ele não pareceu ser uma explosão de vendas, né? Inclusive se tornando um carro bastante raro hoje? E as informações que eu obtive nas pesquisas que eu fiz foram realmente muito poucas, muito desencontradas, foram informações assim bastante escassas. O que eu pude, pelo menos por hora, concluir é que o Charger 500 sobreviveu em 1970 e 1971 como uma opção de acabamento do Dodge Charger. Então, é como se fosse algo parecido com o Charger e Charger LS que nós tivemos aqui, em paralelo com o Charger RT. Se nós observarmos os detalhes deste Charger, nós podemos ver que isso faz um certo sentido, porque afinal de contas ele tem uma aparência bem mais simples do que a do outro Charger RT SE que eu mostrei no vídeo anterior. E eu não estou falando disso, né? Não estou falando isso pelo fato deste modelo aqui ser fabricado pela Greenlight e aquele outro ser feito pela Authentics, que obviamente tem muito mais partes móveis, um acabamento bem mais caprichado, uma quantidade de detalhes separados muito maior, né? Enquanto este carro tem algumas soluções bem mais simples, mas pelo fato do carro em si ser mais simples do que o outro, né? Que nós podemos observar, como eu havia comentado, a ausência dos frisos aqui
os filetes aqui na lateral, a ausência daquela carenagem na porta, os emblemas que são bem mais simples, né? Só tem um Charger aqui, um Charger 500 aqui na traseira e um outro Charger 500 na grade dianteira. Então, no geral, isso faz do carro uma versão bem mais simples do que aquele outro. No resto, é tudo muito parecido, as soluções são muito parecidas com daquele outro carro que a gente já viu, feito pela Autoworld. Depois até sugiro que dê uma olhada naquele vídeo também, aquele carro é bastante interessante. Com relação a essa miniatura feita pela Greenlight, o que ela tem de característica? Aquelas mesmas características dos carros feitos pela coleção Artisan, nesse caso só as portas abrem, o capô aqui, apesar de ser uma peça à parte, é fixo, e o porta-malas apenas tem a estampa da abertura no metal, ele não abre como acontece nos RTL mais simples. Então, isto para quem gosta do zoom para 18, gosta de ver motor detalhado, esses outros detalhes, acaba sendo meio que uma decepção, né? Eu particularmente gostaria que houvesse essas opções de abertura nesse modelo da Greenlight, ou mesmo que houvesse um modelo desse feito pela Authentics. Seria bastante interessante. As molduras aqui em volta dos paralamas também são pintadas. Na Authentics é uma peça cromada à parte, com um cromado de muito boa qualidade. Aqui a moldura em volta da janela também é pintada. A moldura à parte é a do quebra-vento, é um quebra-vento fixo, como acontece também nos Authentics. Mas aqui no para-brisa e na vigia traseira, as molduras são cromadas mesmo nessas peças de acrílico e a transparência tem uma qualidade boa. A qualidade dessa miniatura não é ruim, o acabamento dela é muito bom, a pintura dela é muito boa, os cromados são de boa qualidade, os detalhes são bem feitos, essas rodas, por exemplo, têm um desenho bom, são bem feitos, são bem caprichadas na questão da pintura, que elas têm aquela pintura de alumínio com sobrearo cromado, como acontece mesmo nos carros de verdade, né, em tamanho natural. Não é o caso de algumas marcas que fariam, por exemplo, uma peça toda cromada aqui. Ela tem uma antena, que é uma peça pequena de metal, que é só encaixada ali, né, do Authentics se move. Tem as palhetas separadas aqui do limpador, isso aqui é interessante. O retrovisor também está numa boa proporção. Maçaneta é uma peça separada, a fechadura é estampada no metal, mas é muito bem feita também, né? A do Authentics é uma peça à parte, né, a fechadura. E aqui na frente, no capô, ela não tem aqueles repetidores de seta, só tem os dois furos ali, que não sei se foi uma falta de detalhe dessa miniatura ou se era uma opção que não existia no Charger 500, já que eu acredito que o Charger 500 seja uma versão mais simples do Dodge Charger da época. As lanternas e os adornos traseiros são todos muito bem feitos e o interior também é feito com uma boa qualidade, como nós vamos poder observar nesse carro. Bom, a frente do Charger 500 é basicamente a mesma do RT, o que muda aqui é o logotipo Charger 500 no lugar do RT, e no caso dessa miniatura feita pela Greenlight, é que as aberturas aqui dos faróis são fixas, né? Isso aqui não se move como no outro, esse capô também não abre. Então, em termos de detalhes, daquela miniatura em relação a essa, se perde bastante. A qualidade desta aqui é boa, mas os detalhes não são tão ricos. O para-brisa tem uma boa qualidade, a transparência é boa, os limpadores aqui são peças separadas, as dos Authentics são mais refinadas, a antena aqui é uma peça de metal que se encaixa aqui, ela é fixa, mas tem um bom realismo também. Os retrovisores estão numa proporção boa e as luzes direcionais aqui embaixo, né, são feitas com acrílico também, tem uma boa qualidade, tem um bom realismo também. A Greenlight, ela tira na quantidade de detalhes, mas os detalhes que ela reproduz com uma boa qualidade. Então, uma coisa que é importante sempre observar na hora de escolher algum modelo é o seguinte: o ideal, melhor dos mundos, é aquele que tem as partes móveis, todas as aberturas possíveis e imagináveis disponíveis, só que
que também tem um acabamento bom, que tem uma qualidade boa nos detalhes que faz. Porque existem marcas que fazem carro com tudo que abre, né? Abre porta, abre capô, abre porta-malas, abre um monte de coisa, só que a qualidade dos detalhes, o acabamento é péssimo. E às vezes você tem a impressão de que você tem um brinquedo detalhado em vez de ter uma miniatura de um carro. Né? Para quem gosta de uma réplica, eu acredito que seja interessante ter detalhamento bom. E no caso da Greenlight, que é um outro extremo, né? E nessa linha Artisan, são carros que muitas vezes não tem nada que abre, normalmente são, na grande maioria, são carros todos selados, né? Com até porta fixa mesmo, são algumas exceções, só com portas que abrem, mas o acabamento, a qualidade dos detalhes da pintura, etc. e tal, tem um realismo muito bom. Então, se você coloca num diorama, por exemplo, a impressão que dá até é de ser um carro real. Assim como na frente, a traseira do Charger 500 não tem praticamente alteração nenhuma com relação à do Charger RT. Né? Muda aqui o logotipo Charger 500, mas de resto, moldura preta aqui com cromado em volta das lanternas de acrílico, bem reproduzidas inclusive, as luzes de ré, os escapes duplos, para-choques, a traseira, o bocal do tanque, as rabetas aqui são iguaizinhas à do Charger RT. Inclusive aquele Charger RT, mesmo sendo um RT SE, não tem vinil, aquele laranja que eu mostrei. Então, eu vou fazer um vídeo logo comparando os dois, para poder comparar as versões do Charger e também comparar as duas miniaturas dos dois fabricantes. E a gente vai poder ver que, em essência, os carros são muito parecidos. No interior do carro, né, tem aquela imitação de madeira no painel, os instrumentos, né? Isso aqui é um adesivo que está um pouco solto aqui, tá? Vou precisar arrumar isso aqui, que está me incomodando bastante. Os pedais ali embaixo, a embreagem, o freio acelerador, aqui mais para o canto tem o freio de estacionamento. Esse banco aqui é fixo, né? Esse é um carro mecânico com aquela alavanca de câmbio que chama pistol grip, né? Que tem o formato do manete de uma pistola, de uma arma, né? Isso é bem parecido com o interior do Charger RT, não tem muita diferença, tá? Mas no geral o que a gente observa é, mesmo em relação às duas marcas das miniaturas, que o modelo da Greenlight é bem mais pobre do que o modelo da Authentics. Além disso, o carro mesmo já aparenta ser mais pobre do que o outro. Um detalhe legal aqui, esse logotipo Charger é feito com photo etched. Então, isso é uma característica bacana dos Greenlight. A abertura da porta também ela é bem realista, né, condizente com a abertura da porta de um carro de verdade. E tem até mesmo aqui um detalhezinho de fechadura de porta, né? O detalhe do encaixe da porta aqui também não é mal feito, né? Então isso é uma característica bem interessante desse modelo da Greenlight. Bom, aqui do lado direito a gente vê que o painel tem um bom realismo, tem um acabamento bem interessante, apesar de ser aquele adesivo, né? O Authentics nesse ponto é extremamente superior, mas o detalhe dele a gente pode ver que é bom também. O console com aquela alavanca estilo pistol grip está bem reproduzida, e os bancos aqui, ainda que não basculem, né? Eles são fixos, tem um acabamento muito bom. O carro não tem forração de teto. A parte de baixo eu diria que é a mais frustrante de todos os Greenlight Artisan, que é esse chassi, que é uma chapa de plástico apenas com detalhes estampados assim de uma forma muito simplificada. Então, motor aqui pintado em Hemi Orange, não só o motor, né, e o cárter aqui e o câmbio, mas até o pedaço aqui que não tem nada a ver com o motor, pegando até um pouco o escapamento. Então, essa parte de baixo realmente não está legal. A única coisa de boa dessa parte de baixo, da forma como ela foi feita, é que ela não é só uma chapa simples de metal. Então, se você colocar num diorama, num elevador assim, dá uma aparência mesmo de que tem a parte de baixo do carro, e que também as ponteiras dos escapes e alguns detalhes da suspensão que aparecem no carro quando olhados de perfil, de perspectiva, de lateral, não denunciam que essa parte de baixo é realmente tão pobre assim. Então, nesse ponto, não tem nem o que comparar com a outra miniatura, seria até covardia. As rodas e os pneus têm uma qualidade muito boa, né? E as dianteiras aqui não esterçam,
E é lógico, esse carro não tem suspensão funcional. Conta mesmo é o aspecto externo. Bom, quando eu avaliei o Authentics, eu dei para aquele carro um 10, muito merecido, porque afinal de contas não tem nem como dar menos nota para um carro daquele que é tão bem feito. Para este carro aqui, eu daria um 8, não por questões de acabamento, porque o acabamento dele realmente é muito bom, a qualidade da pintura, dos cromados, dos detalhes que são feitos é muito boa, mas ele não teria tanta nota por questão de perder em detalhes que poderiam ser mostrados. A maior perda que eu vejo nesse carro, aliás, as maiores perdas, são com relação, primeiro, àquele chassi, que é muito pobre mesmo em detalhes, não tem absolutamente detalhe de nada. E o segundo quesito, que é a questão das aberturas de portas, de porta-malas, de outras partes móveis, que nesse Greenlight não estão disponíveis como está naquele Authentics. Então, se você pega, por exemplo, um Dodge Charger, né, feito pela Maisto, vamos pegar uma marca mais simples. Existe um Charger 69 feito pela Maisto, que tem, por exemplo, portas, capô, porta-malas, tudo abrindo, tem alguns detalhes que são até realmente muito bem feitos. O que peca naquela miniatura é que o acabamento não é tão caprichado e que o teto dele é feito em plástico, não sei por que motivo. Mas cada marca faz do seu jeito, né? A questão é essa. Então esse carro é realmente muito interessante, o Charger 500. Inclusive interessante que existe também um Charger 500 SE. Não achei nenhum ainda em miniatura, não achei nenhum ainda nem mesmo como carro, né, para pesquisar um pouco mais. Mas SE, a gente sabe que nos Estados Unidos é um carro mais caprichado do que foi, por exemplo, o Dodge SE no Brasil, que era um Dodge mais simplificado. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sino e também deixar o like aí embaixo. Conte aí nos comentários o que você achou a respeito do vídeo, a respeito do carro. Se você tiver mais informações sobre o Charger 500 de 1970, compartilhe com a gente também, para a gente poder divulgar e conhecer um pouco mais desse carro, né, que tem tão poucas informações. Então é isso aí, agradeço por mais essas visualizações, muito obrigado, até o próximo vídeo.